Olá, telespectadores do canal 23. Grande abraço a todos vocês. Nós estamos novamente todas as quintas-feiras a partir das 21 horas ao vivo aqui com o Telescópio. E hoje o João Delia não veio, o âncora aí do programa, o Dr. João Delia, por problemas particulares, precisou se ausentar. E por esse motivo eu vou tentar comandar aqui o Telescópio depois de muito tempo sem o fazê-lo. Vou tentar comandar. Junto conosco hoje, aqui no canal 23, nós estamos nesse primeiro bloco com a presença do meu grande amigo Marcos Camilo, um dos membros da Ágora, a ONG que participa aqui conosco da produção desse programa Telescópio a partir da semana passada. E claro, como sempre, o nosso grande mestre aqui, o Dr. Edson, que veio novamente aqui passar a sua experiência para todos nós aqui do canal 23 e para vocês aí em casa, já que tem de sobra experiência. Eu primeiro vou cumprimentar aqui o Dr. Edson, né? Vamos primeiro pelos mais velhos, né? Os mais preparados, né? Dr. Edson, muito boa noite, muito obrigado novamente pela presença. Boa noite a todos os espectadores e espero que tenhamos um bom programa hoje, né, Nós? Com certeza. Marquinho também aqui com a gente, o Marcos, que tem uma farmácia de manipulação aqui em Penápolis, a Farmaviva, né? E o Marcos veio aqui também hoje como membro da Ágora, também essa entidade, essa ONG, né? Que está ajudando muito Penápolis a melhorar a sua qualidade de gestão pública, reparar, cobrar as pendências que podem favorecer cada vez mais a população de Penápolis. Marcos, muito boa noite, prazer em tê-lo novamente aqui no canal 23. Eu que agradeço e me coloco à disposição, fiquei feliz pelo convite. Vamos lá então. Vamos lá. O Telescópio de hoje vai ter 3 pautas específicas, certo? A primeira pauta que nós vamos tratar é desse acordo que vai haver em Penápolis, que já houve, que a partir de abril, os mercados de Penápolis, não todos inclusive, nós vamos conversar aqui, porque tem mercado que não aderiu, tá? Os mercados de Penápolis vão começar a suspender o uso da sacola plástica. As sacolinhas plásticas que você leva lá à sua compra. Os mercados resolveram aí colaborar com a ecologia, colaborar com o nosso ambiente e numa medida, vamos dizer assim, automática, né, que parte deles mesmo, eles estão resolvendo trocar aí essas sacolas plásticas por sacolas biodegradáveis. Antes de passar a palavra aqui para os nossos companheiros de mesa, eu queria que o Jair colocasse aí uma entrevista que nós fizemos com o Francisco Flávio Galinari, nosso amigo aqui, presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Penápolis, do Sincomércio, né? Presidente do Sincomércio aqui de Penápolis. Flávio Galinari veio até aqui ao canal 23, deu uma entrevista para mim e falou o que ele pensa, o que o comércio acha aí dessas sacolas. Pois não, Jair, por favor, pode colocar aí para a gente. O acordo que foi feito aqui em Penápolis, e já existe em várias cidades, já foram feitos também, regional praticamente, mas vamos falar especificamente de Penápolis, é para entrar em vigor em abril, a substituição das sacolas plásticas, né? Não é proibição, porque por enquanto não existe uma lei proibindo. Então os supermercados, os mercadistas fizeram um acordo para cessar o uso das sacolas plásticas. É uma medida tanto quanto polêmica. Eu particularmente, eu acho muito difícil você eliminar o uso de sacolas plásticas. Eu acredito que essa substituição que pretendem pela óxido biodegradável, né, que fala que é uma que se deteriora mais fácil, eu acho que aí é bem provável de acontecer. Só que o custo para o supermercado vai ser bem maior, porque parece-me que não tem nada de vidro, mas parece que até o PROCON determinou, tem uma determinação que o comércio é obrigado a fornecer embalagem para transporte dos produtos adquiridos. Quer dizer, então como é que vai fazer? Vai tirar a sacola plástica? Vai. O que vai substituir? Eu, por exemplo, no meu comércio eu uso sacola plástica. Não
Não é todo comércio que você vai, tudo que você pensar, você vai no açougue, você vai numa farmácia, você come assim, vem a embalagenzinha na sacolinha plástica. Pode substituir por sacola de papel. Custo é muito maior? Não sei. É uma polêmica, é uma discussão meio violenta sobre isso. É a embalagem que mais você reaproveita ela. Você numa sacolinha plástica que você pega num supermercado, você embala alguma coisa para botar na geladeira, você precisa transportar alguma coisa, você bota na sacolinha plástica e carrega, então você acaba utilizando ela para mais coisas. Em último caso, o que acontece com a sacola plástica? Ela vai para o lixo, mas com lixo dentro. Você entendeu? Ela tem, até o fim dela, ela tem uma finalidade que é armazenar o lixo. Porque como é que você vai descartar o lixo doméstico, o lixo úmido, né, o lixo molhado? Como é que você vai descartar? Isso em plástico não dá. Você botar lata de lixo, que nem se fazia muitos anos atrás na rua, não dá. Você vai botar em caixa de papelão, não dá, porque ela vai indo, derrete, dissolve. Não tem jeito, não vislumbra uma saída para isso aí. Então a conclusão, você proíbe a sacola plástica, ela não vai ser mais usada para dar no supermercado. A dona de casa vai ter que comprar um saco plástico para condicionar o lixo e botar na rua. Os próprios supermercados, os próprios atendentes do supermercado, o povo está condicionado a pegar bastante sacola plástica justamente para isso que você falou aí. A pessoa pega e guarda porque sabe que vai ter utilidade, vai utilizar amanhã para alguma coisa. Lógico que eu não sou a favor da sacola plástica estar jogada na rua, tem gente que pega, mas eu acho que raramente você vê sacola, você vê muito mais, acho, garrafa PET, copo de água, copos de sorvete, por exemplo. Eu chego numa coisa de sorvete, sai chupando sorvete para a rua, joga na rua. É muito mais do que você vê de sacola. Eu acho que muitas outras embalagens não servem para nada. Você tira uma embalagem do meio, você vai no consultório médico, ou qualquer, talvez até aqui mesmo, você vai tomar um copo d'água. Você toma meio copinho d'água, você joga o copo fora. Você entendeu? É verdade. E é reciclável, né? Lógico, como a sacola também é reciclável. E aqui não é que teve proibição. Esse acordo foi que falou assim, nós vamos, o supermercado, no intuito assim, de vender as sacolinhas que é biodegradável, num preço lá simbólico, 19 centavos, não sei, e embalar, ou o cara trazer uma sacola retornável, sacola tipo pensava antigamente para ir na feira, ou então botar em caixa de papelão. Só que inclusive esqueci de trazer, tem um estudo cada um defende os interesses. Então a indústria de plástico defendendo o interesse dela. Ela disse que a sacola de papelão, a caixa de papelão que fica no mercado, pode ser de passar rato, barata, aí você bota alimento lá dentro. A sacola retornável, você não vai vir com a sacola no mercado hoje fazer uma compra, chegar em casa já lavar a sacola para depois estar com ela limpinha para vir. Então disse que o risco de contaminação é muito maior. Quer dizer, cada um defendendo o interesse dele. Eu conversando até em Guararapes, com o pessoal do supermercado, assim, esse negócio, o pessoal chega, põe numa caixa, vai comprar, o pessoal entregar a mercadoria, como naquelas caixas, põe para entregar, vai lá, pega um punhado de sacola, põe dentro da caixa, vai a sacola. Isso que eu acho que é um exagero, né? Então conscientizar que tem que usar só o necessário. Estamos de volta aqui para o debate agora para a mesa. Estava olhando aqui para outra câmera que entrei no ar aqui. Estamos de volta para o debate aqui na nossa mesa. Lembrando a vocês que não é obrigatório, por enquanto, essa alteração para os usos das sacolas. Tá? Daqui a pouco nós vamos ver uma outra entrevista com o presidente do DAEP aqui de Penápolis, o doutor Lourival Rodrigues dos Santos. Tá? Eu já vou passar aqui para o debate. Vamos começar aqui com o Marcos. Marcos, o que você acha dessa mudança? Tem cunho realmente socioambiental, ecológico, ou ela está mais indo para o lado do cunho financeiro? Olha, eu penso que a princípio, como foi debatido com a população, ela está sendo imposta.
Então, por exemplo, se você vê as embalagens de latinha, não são proibidas e 98% são recicláveis. Papelão não é proibido, 100% é reciclável. Então, o que precisa ter? Precisa ter uma campanha de conscientização, perguntar para a população o que ela pensa disso. Se você vê o Código de Defesa do Consumidor, ele diz assim que no supermercado a venda só se encerra quando o produto é acondicionado. E é uma obrigação do supermercado prestar esse tipo de serviço. Então, você sair de lá com um produto que não é acondicionado corretamente, você não está fechando o propósito que a empresa oferece aquele tipo de serviço. Então, ela não está cumprindo o papel dela. Legalmente, ela não está fazendo. Aí vamos tá vendo essas sacolas de lona que antigamente usava para ir na feira. Elas são 200 vezes mais contaminantes do que os saquinhos. Se você pegar também essas outras embalagens, mesmo as sacolas que nós devemos levar para casa para estar lavando, se você não faz essa lavagem, o risco de contaminação de coliformes, são aquelas bactérias originárias de fezes, pode dar diarreia e vômito numa concentração bastante grande. Eu penso que, em primeiro lugar, foi uma campanha da Associação Paulista dos Supermercados com o governo do estado, instituindo uma coisa de cima para baixo, não se oferecendo a condição para o consumidor ter um produto diferenciado. De repente eu posso estar no mercado e falar, não, eu quero o saquinho de papel, porque eu tenho essa consciência, eu trouxe minha sacola de casa. Então foi meio complicado. Doutor Edson, é cunho financeiro, é interesse financeiro, os mercados com certeza vão poder lucrar com isso, ou o senhor acha que não? O interesse dessa ação é puramente socioambiental? Tudo misturado, né? São modismos que acontecem na vida. Quando não tem o que pensar, inventa alguma coisa. Inventar agora que a sacolinha plástica não degrada e vai prejudicar o meio ambiente. Mas que quantidade de sacolinha plástica tem, meu Deus do céu? E eu acho que é mais financeiro do supermercado, né? Isso é uma coisa organizada pelos grandes supermercados, porque não é nada, eles gastam milhares de sacolas plásticas por dia, né? Milhões de sacolas plásticas. Então eu acho que os supermercados estão usando isso, usando aqueles xiitas que tem em tudo quanto é ação para defender o povo contra as maldades que a vida moderna traz. Então não tem muita razão não. Por outro lado também, o governo do estado, ele não ofereceu um projeto. Por exemplo, Penápolis tem coleta seletiva. Quantas cidades tem coletivo? Tem essa coleta seletiva? Pouquíssimas. Tem alguma campanha do governo do estado no sentido de estar melhorando a remuneração desses catadores que reciclam? Existe alguma campanha? Tem uma linha diferenciada de crédito para os municípios montarem essa coleta seletiva? São Paulo tem isso aí na cidade de São Paulo? Não tem nada, o país é um país pobre e fica inventando modas para fazer. Então o certo do lixo úmido seria ser transformado em adubo, das grandes usinas como tem. Em São Paulo tem uma grande usina, ali na Marginal, mas não é suficiente para todo São Paulo. Isso precisaria ter em cada cidade do município. Esse lixo seria separado, o lixo reciclável e do lixo orgânico. Ele seria queimado, seria transformado em adubo. Mas não acontece isso porque o nosso país é um país pobre mesmo. Tudo início. Agora, vamos dizer, do lixo. Em casa eu reciclo, todo é reciclado. Eu tenho um tambor com um saco plástico fornecido pela Corp, né? Fornece. Esse saco vai como reciclável e esse saco é reciclável.
Agora, e o lixo úmido? Eu tenho outro latão, eu compro saco preto, reforçado, para não estourar na rua, ponho lá dentro, tiro e é recolhido. Agora, se eu não tiver o saco plástico, falar, não pode pôr em saco plástico sem o lixo. Vou pôr esse lixo orgânico, essas cascas de fruta, resto de comida dentro do latão, aí eu vou despejar esse lixo aonde? Doutor, num caminhão? Eu vou pedir para o Jário já selecionar o vídeo que o Dr. Lorival Rodrigues dos Santos, do DAEP, deu uma entrevista para a gente, vai poder responder parte do que o senhor falou e até, não só responder, né, concordar com o senhor, ele está concordando aí sobre isso. Vamos rapidinho, vamos botar nossa entrevista com o Dr. Lorival Rodrigues dos Santos, presidente do DAEP aqui de Penápolis. Olá, telespectadores do canal 23. Bem-vindo novamente ao canal e nós vamos tratar aqui com o presidente do DAEP, o do Lorival Rodrigues dos Santos, sobre as sacolas plásticas, sobre a ação que algumas empresas da cidade, sobretudo os supermercados, estão implantando agora a partir do mês de abril. Lorival, prazer tê-lo de novo aqui no canal 23. Boa tarde, Nazi, é um prazer mais uma vez estar aqui e poder estar contribuindo para uma ação ambiental e esclarecendo a população e os telespectadores do canal 23. Lorival, existe a obrigatoriedade hoje do uso dos sacos plásticos para condicionamento do lixo orgânico? Nós tivemos no passado alguns atos que provocavam um distúrbio total com relação à contaminação, porque as pessoas acondicionavam em latas, em vasilhames que não eram próprios para coleta. A partir há 20 anos houve essa alteração, e essa alteração obrigou-se os munícipes a utilizar um tipo de sacos, né, de condicionamento para facilitar a coleta, e mesmo porque para eliminar vetores, porque se você fica com o vasilhame, fica resíduos, e esses resíduos podem provocar danos para a população. Com isso, houve a obrigatoriedade para que as pessoas fizessem o acondicionamento a sacos, pode ser plástico, pode ser papel, mas isso foi determinado na legislação que está em vigor. Para o tratamento dos resíduos sólidos de origem domiciliar, o que é feito no aterro sanitário com os sacos plásticos utilizados para acondicionar esses lixos orgânicos? Hoje nós temos a coleta de lixo 3 vezes por semana nas residências dos munícipes, e no centro da cidade a coleta é realizada diariamente. Esses resíduos eles vão todos para o aterro, e é claro e é evidente que não se mexe nesse resíduo, não há um manuseio manual. A partir do momento que você lança no aterro sanitário, é feita a compactação de todo o material, não é separado, não é retirado nada daquele montante de resíduo que é disponibilizado no aterro. É compactado e depois coberto com terra. Nós não retiramos plástico, nós não retiramos nenhum objeto que vai para o aterro, porque é altamente contaminável. Lorival, na sua opinião, em particular, né, no caso, a eliminação dos sacos plásticos pelos supermercados terá algum efeito positivo na preservação do meio ambiente? Eu tenho uma opinião que a gente crê que a intenção seja uma intenção ecológica, mas na realidade por trás disso está uma intenção econômica. Eu discordo com relação às ações que estão sendo tomadas, porque hoje o munícipe, o cidadão vai até o supermercado, ele sai do supermercado com uma grande quantidade de sacola, só que essas sacolas não são biodegradáveis, e aí ele utiliza essa sacola para acondicionar, para colocar o seu lixo doméstico, e essas sacolas vão para o aterro.
Agora, a partir do momento que há o impedimento, que não há a disponibilização por parte do supermercado, o consumidor ou o munícipe vai ter que comprar o saco de lixo. Então isso, creio eu que a sacola hoje, o custo da sacola é de 0,02 centavo cada, no máximo 0,01 cada sacolinha dessas disponibilizadas, dependendo da densidade dessa sacola. A que estão vendendo atualmente no supermercado é para aproximadamente 20 centavos. Olha a diferença, olha o custo disso. Creio eu que tudo isso tem um valor econômico. Espero que tenha ecológico, mas dá para você ter essa sensação de que esse lado do bom samaritano não está bem claro, não está claro para a população. Nós temos que ter consciência, ter autoanálise e autocrítica de todos os processos, tudo aquilo que é apresentado para nós. Às vezes nós recebemos um prato todo bonito, mas no interior dele estão as mazelas para nos prejudicarmos. Então é ficarmos atentos. Eu particularmente não creio. Então por trás disso tem um fator econômico e esperamos que haja a intenção ecológica, que nós não estamos enxergando. Muito obrigado, Lorival, pela sua explicação. Muito prazer em tê-lo aqui novamente no canal 23. Um prazer. Aí, nós cortamos essa entrevista porque já estava nas considerações finais. Pois é, está aí, né, uma palavra do presidente do departamento, né, de água de Penápolis, né, presidente do departamento, desculpa, o Dr. Lorival. E realmente aquelas sacolas plásticas que vão para aterro sanitário com lixo orgânico, elas não são reaproveitáveis, elas são compactadas e enterradas no lugar onde o pessoal não vai sofrer, né, a contaminação desse material. E uma coisa importante que ele me falou em off aqui, o Lorival, durante a entrevista, é que, palavras dele, Estados Unidos e Canadá, a reciclagem do lixo orgânico de cada família é feita na sua própria casa. Eles dizem lá que esses países têm os seus jardins, que eles pegam lá a casca de banana, o resto de comida, eles não mandam para... Eles acondicionam lá, é feita uma compostagem residencial, e que eles acondicionam e jogam nos jardins, e não dá mau cheiro, porque é feito até um treinamento para que isso seja feito, um produto que jogue lá junto para não dar mau cheiro. E aí fica com vocês, Dr. Edson, aí, para essas observações. Eu vou falar sobre isso de cada um fazer a sua compostagem em casa, quando se fala no Canadá. Eu acho que o Brasil está um século com luz mais atrasado dos países mais adiantados que nós temos na Europa. Porque no Canadá a educação do povo é outra, tudo isso. Imagina no Brasil essa lei valer só para São Paulo, valer só para Campinas, valer só para Jundiaí, para Penápolis, e lá para Recife, para Pernambuco, para Manaus, para isso. Quem eles vão obedecer isso? Não tem esse negócio. O Brasil é um país muito grande e a educação do povo ainda é muito a desejar, né? Então, esse negócio da sacola plástica. Um defeito que eu acho no supermercado é que você compra uma pasta de dente, compra 5 latas de ervilha e compra uma lata de palmito. Ele põe uma pasta de dente num saquinho, o palmito no outro saquinho, e a ervilha no outro saquinho. Por que ele não põe tudo isso que está embalado num saquinho só, para vir menos saquinho para casa? Os meninos que ficam atendendo o supermercado fazem isso. Então hoje mesmo eu fui comprar alguma coisa, ele pôs uma coisa e ia pôr no outro saquinho. Eu falei, não, põe nesse mesmo. Ah, pode pôr? Eu falei, lógico. Ele ia pôr no outro, eu falei, não, põe nesse mesmo. Quer dizer, ele que enche o saquinho. Em vez de eu levar 10 saquinhos para casa, eu levo 2, 3. Pode ser que fique mais pesado para eu tirar do carrinho e pôr no carro, mas, meu Deus do céu. Então, numa compra que eu posso levar em 3 saquinhos, ele vou levar em 10, 12 saquinhos. Isso devia dar, o gerente devia estar dando mais atenção a isso.
ia diminuir o número de saquinhos. Que inclusive, né, conversando com o Flávio Galinari, eu citei para ele que eu na minha casa os saquinhos de supermercado eu não jogo fora. Eu sempre guardo. Porque a gente sempre utiliza para algumas coisas. Mas lógico, em casa... Você nunca pega um tem saquinho... um saco de saquinho de supermercado. Justamente. Todo mundo tem. É mais ou menos isso, né, Marcos? Eu assim penso que se você for ver de 100% do nosso lixo possível reciclado, o Brasil recicla 2%. Isso representa uma perda de receita anual de 8 bilhões de reais. Então você veja bem como nós estamos atrasados. Nós estamos falando em uma fatia muito pequena de 2%, ou seja, nós ainda estamos muito longe. Quantas cidades têm uma reciclagem como Penápolis? Não tem. Outra coisa, por exemplo, nós estamos falando que aqui em Penápolis esses acordos podem começar no mês de abril. Eu tive há uns 15 dias em Ribeirão Preto, fui no supermercado, tive que sair com os produtos do colo, que eu não lembrava disso. Cheguei lá, falei, mas cadê a sacolinha? Não, nós já aderimos à lei. Ribeirão Preto já saiu na frente. Eu falei, puxa, estou eu lá saindo lá com as coisas. Ó, você tem uma sacola aqui para o senhor comprar. Ah, não vou comprar sacola, não. Já não concordava. Então isso já está acontecendo. Tá certo. Isso acontece no estado de São Paulo, Curitiba, Paraná, Rio do Sul e de Minas para cima. Me conta o que vai acontecer. É complicado, realmente o Brasil tem dimensões continentais, né? E você fazer com que o Brasil, de uma só vez, todos tomem a mesma medida, com condições continentais, e existem diferenças econômicas muito grandes, né? Um exemplo só de ecologia. Em São Paulo você não pode construir nada a 100 metros de qualquer veio da água. Em Manaus eles fazem os palafitas e fazem tudo em cima da água. Incrível. Por quê? O Brasil é outro, a lei é outra? Ou a lei é federal para todo mundo? É difícil. O Brasil daqui, não é fácil, não. O dinheiro daqui tem que manter o dinheiro de lá. Bom, nós vamos para o nosso primeiro intervalo comercial. Lembrando a vocês que vocês podem participar aqui ao vivo desse programa, que é todas as quintas-feiras a partir das 21 horas. Depois ele é reprisado na grade durante a semana. Então, durante as quintas-feiras, a partir das 21 horas, vocês podem participar através do e-mail contato@canal23.com.br. Está aí na tela, aí, está no seu vídeo. Ou pelo telefone 18 3652 41 41. Ele saiu um pouquinho, mas voltou. Esse GC ele é assim, ele sai para passear e volta, sai para passear e volta. Tá certo? Nós vamos ao nosso primeiro intervalo comercial e voltamos para o segundo bloco para falar de Semana do Bebê. Foi aprovado a lei da Semana do Bebê em Penápolis. Cial, uma clínica odontológica moderna com dentistas especializados e tratamentos de qualidade acessíveis a todo o público. A Cial oferece clínica geral, extrações, canal, limpeza, próteses fixas e removíveis, inclusive clareamento, ortodontia e implantes. E o mais importante, todas estas especialidades num só local. Isso que é conforto. A Clínica Cial proporciona a todos conforto e segurança no atendimento a adultos e crianças. Vá conferir tudo isso. Clínica Cial, você sempre teve, tem e terá motivos para sorrir. Cial, para toda a família. Marque a sua avaliação. Clínica Cial, Antônio Define 473, no centro de Penápolis. Clínica Cial, telefone 3652-8928. Cial. Despachante Central presta serviços para toda a região, com um trabalho de qualidade e eficiência no ramo de documentação veicular. Seu escritório dispõe de funcionários competentes, garantindo o trabalho seguro e eficaz. Temos placas especiais para veículos 0 km. Parcelamos em até 6 vezes no cartão, 12 vezes no cheque e ainda entregamos seus documentos em 24 horas. Despachante Central, Avenida Luiz Osório,
229 Centro. Telefone 3652-1495. O Colégio Futuro acredita que uma boa educação é aquela que respeita e confia nas competências dos alunos. Uma equipe qualificada com professores capacitados e empenhados na filosofia de ensino da escola. Sua ampla área verde favorece o aprendizado lúcido, atividades físicas e contato com os animais. Entre os diferenciais do Colégio Futuro estão um lanchinho saudável, a mini cidade, a fazendinha e a sala com lousa digital. Todas as salas de aula são climatizadas e equipadas com recursos multimídias e rede wireless para acesso à internet. Esta escola existe e está bem perto de você. Colégio Futuro, uma escola que é muito mais do que você imagina. Telefone 3652-9755. Você sabia que dentro da cidade de Penápolis existe um dos mais completos e belos clubes do Brasil? Isso mesmo, e esse clube tem nome e sobrenome. Clube de Campo Lago Azul. Em local privilegiado, atende seus associados com o que há de melhor em estrutura social e esportiva. Com mini campo de futebol, vôlei de praia, cancha de bocha, academia e, para relaxar, uma sauna completa. Um lindo lago para banho e pesca, piscinas, quiosques equipados para você e sua família desfrutar horas de descanso e lazer. Um salão social que atende eventos e festas com segurança e conforto. E tem mais, um bar interno que atende todas as necessidades dos sócios, com refeições e estrutura para sua festa e churrasco. Clube de Campo Lago Azul, o clube da família. Brasil, unido contra a dengue. O combate à dengue já começou. As chuvas e o calor estão aí e não vamos facilitar para o mosquito. Dê uma geral na sua casa e mobilize seus parentes e vizinhos. Dengue mata, mas com medidas simples podemos evitar a doença. O combate não pode parar. Ministério da Saúde, Brasil, um país de todos. Estamos de volta aqui, lembrando, Jário, que eu estou com aquela minha câmera ainda, viu, Jário? Essa outra só que dividiu com o Dr. Edson. Continuo com a minha aqui, viu, Jário? Isso, meu irmão. Nós estamos aqui de volta com o telescópio e ao vivo nós fazemos assim, um avisa o outro, né? Não é gravado. Quando é gravado a gente edita, mas a televisão, quando é ao vivo, a gente vai avisando aí, para que as coisas aconteçam. Eu queria apresentar aqui rapidamente o nosso convidado, que chegou aqui para o segundo e para o terceiro bloco, o presidente da FUNEP aqui de Penápolis, da Fundação Educacional de Penápolis, Éder, que está aqui conosco. O problema esse brilhozinho que está dando aí na roupa dele é decorrente da camisa azul, porque é uma camisa que ela se confunde no croma aqui do nosso cenário. Eu peço a vocês que perdoem essa pequena falha aqui, porque realmente a cor azul aqui ela é cruel. Éder, muito boa noite, obrigado por estar presente aqui no Canal 23. Boa noite, Nazir, Dr. Edson, Marcos Camilo, é um prazer estar aqui com vocês. Abra geral para ele, viu? A geral que está os três, o Jairo. Estou pronto para colaborar, contribuir, enfim, para participar aí desses 20 minutos, meia hora de bate-papo. Temos mais 40 e 50 minutos ainda de programa, tem bastante tempo ainda. Nós vamos falar agora, passa aqui para mim, Jairo. Nós vamos falar agora da Semana do Bebê. Eu queria colocar aí um vídeo que nós gravamos hoje à tarde aqui no Canal 23, uma entrevista com um dos membros aí da Rede CAS, né, Crianças Amadas Adultos Seguros, do advogado Alexandre Gil, que esteve aqui conosco, conversou conosco, e vai explicar para vocês agora o que vai acontecer com esse projeto de lei que legalizou, né? É pleonasmo o projeto de lei legalizar? Não sei, vamos ver. Vamos ver. Projeto de lei que foi aprovado na Câmara e que agora a Semana do Bebê está legalizada. Passa aí, Jairo, o Alexandre Gil para a gente. Olá, telespectadores do Canal 23. Nós viemos aqui
entrevistar o advogado e coordenador da Semana do Bebê de Penápolis, Alexandre Gil, que estará conosco aqui no nosso estúdio respondendo algumas perguntas. Gil, muito bom dia, muito prazer em tê-lo conosco. Prazer, meus cumprimentos a todos os telespectadores do canal 23. Gil, a Semana do Bebê foi aprovada em lei? Isso, então nós apresentamos um projeto de lei para o Executivo, né, uma proposta de projeto de lei, para que o Executivo pudesse encaminhar para a Câmara Municipal, para que então a Semana do Bebê fosse institucionalizada no município de Penápolis por meio de uma lei municipal. E a lei foi aprovada na sessão da última segunda-feira. Para nós foi uma grande satisfação, porque a gente acredita que desse modo a Semana do Bebê ela passa a fazer parte do calendário oficial do município, de modo que garante desta forma a sustentabilidade do projeto, né? Então nós estamos, por meio da lei, consolidando no município de Penápolis a prática, né, da realização da Semana do Bebê por longos anos. Só para quem não acompanha o trabalho, que é um trabalho já há longo tempo, né, da Prefeitura Municipal, junto com a Unidos pela Vida e junto com o Instituto Maria Cecília Souto Vidigal, queria que você só desse uma passadinha rápida para falar desse projeto que começou aqui em Penápolis, que Penápolis tem o privilégio, né, de sediar. Isso, nós tivemos então a Semana do Bebê de Penápolis, é um dos projetos que faz parte de um programa, né, um pouco mais amplo, que é um programa de desenvolvimento da primeira infância, que é um programa que iniciou em Penápolis no ano de 2009, por iniciativa da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, em parceria com a Associação Unidos pela Vida e também com a Prefeitura de Penápolis, né? É um programa que prevê justamente o aprimoramento, a qualificação dos profissionais que atuam diretamente nesta fase da vida da criança de 0 a 3 anos, começando desde a gestação no pré-natal. Então, o entendimento da Fundação, o entendimento que substancia o Programa de Desenvolvimento Infantil é de que nós precisamos qualificar os nossos profissionais, qualificar os nossos serviços de atenção à gestante, de atenção à primeira infância, para que essas crianças elas possam desenvolver de maneira saudável, de maneira adequada. Então, a Fundação ela trouxe um investimento muito significativo para o município, né, sobretudo no desenvolvimento de capacitações, de treinamento, de qualificação dos profissionais, e nós estamos percebendo que essa qualificação dos profissionais está repercutindo na melhoria do serviço que é prestado à população. Então, é justamente isso que nós queremos, que o serviço ele seja prestado de maneira cada vez mais adequada para que essa criança possa se desenvolver. Então, é um trabalho muito extenso, com um investimento financeiro significativo, um investimento estratégico, porque nós estamos investindo na formação das pessoas, porque nós acreditamos que são as pessoas que vão conseguir melhorar o atendimento da população, né? Os profissionais bem qualificados, eles representam serviços mais adequados à nossa população. Então, é um investimento bastante estratégico. Além do investimento nas capacitações, nas qualificações, na formação do pessoal, num olhar mais ampliado para as necessidades da população, nós temos também dentro desse programa a previsão, né, a aquisição de alguns equipamentos, né, alguns materiais para as unidades básicas de saúde, por exemplo, para as unidades de educação infantil, né. Hoje mesmo nós estivemos na Macro 3, na unidade de saúde, fazendo a entrega simbólica de equipamentos de TV e de DVD e também brinquedos para uma brinquedoteca, que é um material que está sendo implementado em todas as unidades básicas de saúde do município, né? Por quê? Porque nós acreditamos que esse material pode favorecer, né, na relação mais humanizada entre os profissionais e a população. Então, em todas as unidades básicas de saúde, nós teremos uma brinquedoteca, né, com atividades sendo desenvolvidas com as crianças, e uma TV com material educativo, né, para as famílias. Enquanto as famílias aguardam o atendimento do profissional de saúde, elas poderão então assistir e acompanhar programas educativos que contribuirão certamente para despertar nessas famílias melhor cuidado com as crianças, né? Porque nós entendemos que os 3 primeiros anos de vida da criança são para sempre.
Então, nós precisamos nos mobilizar, mobilizar a nossa comunidade, mobilizar as famílias para darem esse respaldo necessário para essa criança, para que depois ela possa ser um adolescente, um jovem saudável, um jovem cumpridor dos seus deveres, um jovem que não se envolve com criminalidade, com as drogas, enfim, um jovem melhor preparado, mais resiliente para as diversidades da vida, né? E nós acreditamos que é nessa faixa etária que são consolidados assim os principais mecanismos, né, de formação da pessoa. Então, por isso nós estamos investindo muito nessa faixa etária. E a Semana do Bebê é um projeto, né, que faz parte desse programa. É um projeto que foi construído, né, a partir de uma visita que nós fizemos na cidade de Canela, no Rio Grande do Sul, onde esse projeto teve início há 12 anos. Inclusive teve início dentro da Faculdade de Medicina, lá do Rio Grande do Sul, né? E é um projeto que tem como objetivo principal despertar na comunidade, né? Conscientizar a comunidade, mobilizar a comunidade para a importância desta faixa etária, né? Para a importância de nós oferecermos todos os recursos que nós temos para o bom desenvolvimento dessa faixa etária de 0 a 3 anos. Então, é uma grande mobilização. E é um projeto que tem objetivos muito certos, muito claros, objetivos, nós temos metas, né? E nós temos um planejamento que é feito, e é um planejamento feito de maneira muito estratégica, porque ele é feito de maneira intersetorial, né? Então, a Semana do Bebê, ele agrega, né, atores, agrega conhecimento de diversas áreas do conhecimento, porque o nosso objetivo é que essa criança se desenvolva de maneira integral, e para isso nós precisamos agregar, nós precisamos integrar diversas áreas do conhecimento, seja na área da saúde, seja na área da educação, da psicologia, da assistência social, enfim, vários conhecimentos, vários saberes, vários atores envolvidos com a mesma causa, com o mesmo objetivo, que é a promoção do desenvolvimento integral da criança. Então, para nós, do ponto de vista prático, a aprovação da lei é extremamente importante, porque primeiro que o poder público reconhece a Semana do Bebê como um projeto importante para contribuir com o desenvolvimento da comunidade local, né? Contribuir com o desenvolvimento das crianças, com o desenvolvimento das pessoas. Então, isso para nós é importante. Segundo que, consolidando o projeto de lei, consolidando a Semana do Bebê, uma lei municipal, nós garantimos a sustentabilidade do projeto, né? Independente de quem estiver na gestão do município, né, daqui a alguns anos, né, nós, por meio da lei, sabemos que a Semana do Bebê deverá acontecer, independente dos gestores. E terceiro, porque também cria a possibilidade de um investimento público, né, na elaboração da Semana do Bebê, e gera para o município o compromisso de estimular as práticas intersetoriais, né. No meu ponto de vista, uma grande conquista, um grande avanço desse projeto de lei, inclusive, ultrapassa a dimensão do atendimento à criança, né? Porque esse aspecto da intersetorialidade, da integração da gestão das políticas públicas é algo que ultrapassa essa esfera, né, do atendimento à criança e repercute, inclusive, na gestão pública como um todo, né? Nós sabemos que uma gestão pública moderna, hoje, ela estimula práticas intersetoriais. Então, por meio desse projeto de lei, começando na área da criança, né, com essa preocupação com a criança, nós queremos também, de certa forma, despertar o poder público para a importância das práticas intersetoriais na gestão pública, né? Incorporar práticas intersetoriais na gestão pública. Então, no meu ponto de vista, esse também é um grande avanço. Gil, muito obrigado pela presença, parabéns pelo projeto. E pode contar sempre com o Canal 23 para o que o projeto precisar, porque nós pudermos ajudar. Obrigado a todos. De fato, é muito importante nós termos parcerias com o Canal 23, inclusive porque essa mensagem é uma mensagem que ela precisa ser disseminada, né? Um dos grandes objetivos nossos é, de fato, a gente conseguir mobilizar a comunidade, e a gente mobiliza a comunidade a partir de uma comunicação com as pessoas, uma comunicação clara, direta e buscando a conscientização. Então, muito obrigado a todos, e o nosso objetivo é sempre esse, né? Fazer com que as crianças elas possam ter os seus direitos garantidos e ter o seu desenvolvimento integral também adequado para se tornarem adultos cada vez mais saudáveis. Entre os dias... Nós, então, fixamos na lei municipal que a Semana do Bebê acontecerá sempre na terceira semana do mês de agosto,
iniciando no domingo do Dia dos Pais, né? Porque nós acreditamos também que a figura paterna ela é fundamental para a formação da criança. Então nós de certa forma quisemos assim também de maneira simbólica, né, fortalecer dessa forma o papel do pai na formação da criança. Tá ótimo. Nós vamos ficando por aqui, agradecendo ao Alexandre Gil, dizendo a vocês que então a Semana do Bebê de Penápolis está especificada em lei agora. Toda semana, todo mês de agosto, a partir da terceira semana, a partir do Dia dos Pais. Voltamos logo após com vocês. Tá, estamos de volta aqui no estúdio do Telescópio, tá? Essa foi uma entrevista que nós fizemos aqui no canal 23 sobre a Semana do Bebê, que virou lei, foi aprovado pela Câmara Municipal através de um projeto de lei que o Executivo enviou para a Câmara Municipal de Penápolis. Eu acho que é uma das leis, um dos melhores projetos executados na cidade, esse projeto cuidando das crianças, né, de 0 a 3 anos, né, crianças amadas, adultos seguros, essa parceria com a Fundação Maria Cecília Soto Vidigal, a Associação Unidos pela Vida. Eu acho que foi um tiro muito certo, né? A gente tem que saber criticar a hora que tiver que criticar e elogiar a hora que tiver que elogiar, né? De 0 a 3 anos realmente foi comprovado que é a hora da formação do caráter da criança, né, doutor Edson? Eu acho que o problema de criar a Semana da Criança, o Dia da Pátria, o Dia da Bandeira, o Dia do Saci, o dia disso. Hoje é Dia da Mulher, né? A criança tem que ser o ano inteiro da criança, não é a semana. Agora, a Semana da Criança vai ser simbólica, vai fazer palestras que não vão nada, tem que ser palestra o ano inteiro. Ele cuida de toda... O Gil é um herói no que ele está fazendo. Porque ele está fazendo uma revolução na parte das creches, de cuidar das crianças. Mas não é a Semana da Criança. É a mesma coisa do Dia da Pátria. Então nós só vamos respeitar a pátria no Dia da Pátria. O que ele falou na entrevista, que foi uma coisa legal, eu passo agora para o Marcos Zuckerberg dar uma observação, é que aprovada por lei a Semana da Criança, legaliza até investimento público. Não, isso está bom. Por isso, eu acho que é legal. É por isso que eu digo que é simbólico. A Semana da Criança aí não é importante. Ela não vai ter uma semana, ela vai ter um ano inteiro. Mas ela se inclui num projeto maior que a Fundação Vidigal exige que tenha aqueles trâmites, aquela formação. Pedir para o Jair ótimo. Ligar o efeito, viu, Jair, do telescópio na parede lá, que você não ligou, viu, meu amigo? Eu penso que é louvável esse trabalho, porque faz essa chamada, e isso talvez poderia também constar nos programas dos futuros candidatos a governantes da cidade, onde eles deveriam apresentar projetos baseados nisso, por exemplo, tipo, para a Semana do Bebê, nos anos que o senhor for prefeito, qual que é o teu projeto nisso aí? O que você pensa fazer? Até para fazer com que esses candidatos comecem a olhar todas essas datas também e constarem nos seus projetos de lei, porque a população ela ouve de vez em quando e ela esquece que isso tem uma continuidade, né? E que ela tem que cobrar isso quando ela for eleger alguém. De repente ela pode cobrar isso. Na Semana do Bebê, qual é o seu projeto político para continuar implementando? Esses convênios devem continuar? O município vai por quanto? Porque, por exemplo, ela pode questionar. Eu não acho justo o município colaborar com determinadas festas e em determinados projetos sérios que você vai formar criança, que você vai garantir esse penapolense de amanhã, você não ter verba disponível para fazer esse tipo de trabalho. Então, isso que nós temos que começar a pensar. O dia, eu acho que ele vem justamente para isso, para que dê um alerta e vamos fazer alguma coisa. Como ele está tentando educar as crianças, ele precisava educar os políticos e os candidatos aos cargos públicos. Porque de lei, se eu ia trazer hoje, mas não trouxe,
É um catatal assim de lei, e se 10% dessas leis que existem em Penápolis estão sendo cumpridas, é muito. Não dá nem 2% ou 3%. Faz a lei, ninguém cumpre a lei, principalmente em Penápolis. A lei em Penápolis não é cumprida, nada. Agora, falar que tem que fazer isso, tem que pôr... Você pega os projetos dos candidatos de 4 anos atrás. Teve um candidato que teve 360 propostas. Se ele fez umas 4 ou 5 ou 6, é muito. Então esse negócio de projeto para enganar eleitor tem que ser uma formação do homem público, tem que ter uma educação do político para ser honesto, cumpridor e obediente à lei. Isso que precisa de Penápolis e o Brasil. Ninguém está cumprindo a lei, nem em Penápolis, nem no Brasil. Esse é o problema nosso. Bom, nós vamos encerrar aqui esse tema já da Semana do Bebê, aproveitar a presença do nosso presidente da FUNEP, né? E vamos tocar agora no assunto FUNEP, Jair. Por favor, aqui, ó, na minha câmera. Houve o encerramento dos contratos da Prefeitura Municipal de Penápolis com a FUNEP. E isso foi gerado por uma denúncia do vereador Francisco José Mendes à promotoria de Penápolis, alegando que os contratos não poderiam acontecer como estavam acontecendo. Nós vamos passar agora um vídeo de uma entrevista aqui no Canal 23 com o vereador Francisco José Mendes. Depois nós vamos abrir uma discussão aqui na mesa com a presença do presidente da FUNEP, que ontem parece que estava viajando, ontem não, segunda estava viajando, não pôde ir à sessão da Câmara, né? Não pôde ir à sessão da Câmara participar. Então eu queria pedir para o Jairo colocar, Jairo, a entrevista do Tiquinho, na íntegra inclusive, uma entrevista de 7 minutos, para que o nosso presidente da FUNEP possa analisar essa entrevista e debater em cima das declarações do Francisco José Mendes. Olá, telespectadores do Canal 23. Grande abraço a todos vocês. Nós estamos hoje aqui nos estúdios do Canal 23 com o vereador do PSDB de Penápolis, Francisco José Mendes, o Tiquinho, para falar sobre o cancelamento dos contratos feitos da Prefeitura de Penápolis com a Fundação Educacional, a FUNEP. Certo? Tiquinho, muito obrigado pela presença, é um grande prazer ter você aqui no Canal 23. Eu que agradeço, Nazir, pelo convite, deixar claro a todas as pessoas, né, que vão ver esse programa, que o nosso papel realmente é de fiscalizar todas as ações do Executivo e não é contra a FUNEP, a nossa querida faculdade, e sim todos os atos que estejam em desconformidade com a lei. Nós sempre procuramos, primeiro, falar com o seu prefeito, isso nós fizemos nessa questão também, falamos com alguns diretores da FUNEP, mas as coisas não aconteceram, não teve outra alternativa a não ser realmente fazer as denúncias que nós fizemos ao Ministério Público. Quais foram, Tiquinho, as denúncias que motivou você, quais as irregularidades, na realidade, que motivaram essa denúncia ao Ministério Público? O que fez esse vereador denunciar esses convênios ao Ministério Público, por primeiro, Nazir, é pura e simplesmente a questão da CND, a Certidão Negativa de Débitos. A FUNEP ela não tem essa certidão. E a lei de licitações, a lei dos convênios, que rege não só o município de Penápolis, mas todos os municípios desse país, fala que para você tratar com o poder público, tratar com qualquer empresa ou qualquer organização, ela tem que estar regularmente em dias com toda a documentação. E nós, já observando que a FUNEP não tinha toda essa documentação, levamos ao conhecimento da autoridade do promotor os convênios, os projetos de lei que nós votamos, e ali nele elencava convênios e repasse de recursos para formar professores. O promotor, com muita sabedoria, que tem feito não só esse caso, mas outros casos, analisou com um inquérito aberto, um inquérito inquérito civil, tá, pelo MP, e as leis que nós enviamos à promotoria foram duas, né? As leis 1666 de 5 de maio de 2010 e a lei 1671 de 18 de maio de 2010. E algo que nos entristeceu muito mais ainda, Nazir, é que perto dessas duas leis nós votamos uma terceira lei, tá? E essa beneficiava outras 4 faculdades.
que também estavam prestando serviço, tá? Vamos falar assim, para funcionários públicos da administração aqui do município de Penápolis, e essas entidades também não estavam em dias com seus deveres junto aos órgãos estaduais, federais, e por isso mesmo, esse vereador que votou contra o convênio com a FUNEP também votou, se absteve na votação dessas outras 4 faculdades. Eu me abstive, até porque toda a documentação precisava ser juntada para provar se elas estavam todas irregulares, eu não consegui. E não consegui naquela noite o adiamento dessa matéria. E aí, não tendo essa documentação, eu optei por me abster dessa votação. Tá? E aí as pessoas vão perguntar, vereador, com isso você não prejudicou os funcionários públicos que querem se especializar? Não é questão de prejudicar ou não, a minha questão hoje, enquanto vereador, enquanto representante desse povo, é fazer com que o dinheiro público seja bem gasto. E tendo irregularidade, o poder público não pode tratar, não tem como tratar. E esse é o meu papel, isso fiz, e pedindo apoio à promotoria, ficou confirmado depois de vários meses de análise, de estudo, das partes serem chamadas a explicar a questão dos convênios, se confirmou, né, no final do ano de 2011, nessa recomendação feita, né, para cancelar os convênios feitos entre a Prefeitura e a FUNEP. Como que você recebeu, Tiquinho, na última sessão da Câmara, no dia 5 de março de 2012, a declaração te imputando responsável por possíveis prejuízos a alunos daquela entidade, da Fundação Educacional de Penápolis? Como você recebeu essa crítica? Olha, Nazir, realmente não é a primeira vez que tentam macular o nome desse vereador. Eu já fiz denúncias diversas à promotoria, ao Tribunal de Contas, outros convênios também da Prefeitura tratados até com universidades maiores, como a Unicamp, nós também já denunciamos ao Tribunal de Contas. E essa é mais uma, mas essa eu acho que tem um teor diferente, Nazir. Porque quem usou da tribuna livre não foi um aluno da FUNEP, ele não é funcionário da FUNEP, ele não tem nada a ver com a FUNEP, ele é um pré-candidato a vereador que está usando essa meninada, essa garotada como massa de manobra. Eu vou mais adiante, a direção da FUNEP também, na pessoa do seu presidente, também tem usado essa comunidade escolar nesse sentido, porque o que foi levado até as salas de aula não foi o que realmente ocorreu, não é o que levar até a sala de aula não é o que aconteceu. O convênio que a promotoria manda suspender é pura e simplesmente da Prefeitura com a FUNEP. Os demais convênios que a FUNEP tem com a Associação Comercial, com o próprio Sindicato dos Trabalhadores Públicos de Penápolis, com as empresas de Penápolis, essas se mantêm. Então, distorceram, falando que a FUNEP ia ter prejuízo, vários assuntos que não é verdade. Isso realmente nos deixou bastante triste. Mas com muita sabedoria, as pessoas têm se dirigido até o meu estabelecimento, têm me ligado, eu tenho mostrado toda a documentação que eu tenho em mãos, e não que o jogo está virando, mas eu sempre digo que a verdade ela pode demorar um pouquinho, mas ela vai aparecer, e já está aparecendo, e dentro do próprio campus mesmo as pessoas têm, o jogo não é bem esse, a coisa não aconteceu dessa forma. Então eu fico feliz que a gente está podendo mostrar para toda aquela comunidade escolar, não para toda, mas parte dela, e agora aqui no seu programa, que tem uma audiência maravilhosa, a gente vai poder deixar claro a toda a sociedade penapolense que o meu papel não é de prejudicar a FUNEP, não tenho nada contra a FUNEP, com nenhum de seus diretores. Falaram que eu tenho uma rixa com essa entidade. Eu quero aproveitar aqui e mostrar um cartaz que foi pedido que eu colocasse no meu comércio para divulgar os cursos de 2012, o fiz, tenho falado com as pessoas da nossa faculdade, só que, Nazir, a faculdade ela passa por um momento difícil, não é de hoje, a gente sabe disso, as dívidas não são de hoje, são dívidas antigas, dívidas também atuais que debatendo um contexto, mas não vai ser dessa forma que a gente vai resolver o problema da FUNEP, com 5, 6 mil reais do poder público. A FUNEP ela precisa realmente de uma atenção especial, focar de que forma nós vamos fazer ela voltar a funcionar como nos anos dourados. Tiquinho, o cancelamento desses contratos agora indicados pelo Ministério Público e feitos pela administração municipal junto à FUNEP encerra a atuação do vereador Francisco José Mendes nesse caso? Não, ela não encerra, Nazir, até porque o promotor, ele a hora que ele encerra o trabalho dele aqui, ele deixa claro que houve um erro da administração em fazer convênio com a FUNEP. Nós estamos juntando todas as leis que foram firmadas entre o município de Penápolis e a FUNEP, estamos pegando pareceres, estamos pedindo orientações de pessoas, no caso, ligadas à área jurídica, e
com certeza, daqui a alguns dias nós vamos estar se dirigindo até o promotor, no caso, que está cuidando desse caso, para que o mesmo possa, dentro da legalidade da lei, apurar se houve responsabilidade e se houve, que aqueles que cometeram possam ressarcir os cofres públicos. Muito obrigado pela presença aqui, Tiquinho. O Canal 23 sempre aberto para todos aqui na cidade e também para você. Eu agradeço, Nazir, esse espaço que você está me dando. É realmente, mais uma vez, um momento difícil que eu passo na minha vida. Aí a gente que está próximo de um pleito eleitoral, as pessoas têm te dirigido a mim, como é que você vai ficar? As pessoas têm te penalizado, têm te colocado na parede. Eu quero aproveitar esse momento para dizer que estou com a consciência tranquila, que estou fazendo o que é dever do vereador, de fiscalizar todas as ações dos executivos. E não é, volto a repetir, direcionada à FUNEP. Eu quero que a FUNEP dê a volta por cima. Teve pessoas que me procurou se eu aceito dialogar com a FUNEP, aceito dialogar, aceito conversar com quem de direito, mas o que a gente precisa deixar claro é que a política tem que ficar apartada. Estão falando que eu estou fazendo política desse ato. Se vocês analisarem bem o que está ocorrendo, o jeito que estão me massacrando na internet, eu estou perdendo o voto com isso, estou perdendo talvez uma intenção de voto, mas isso não é o meu papel. Meu papel é cumprir meu mandato até 31 de dezembro e dizer a todas aquelas pessoas que vou continuar fazendo isso de forma clara, e espero que as pessoas também que estão à frente da FUNEP não usem aquela instituição, assim, que tem 46 anos, para trampolim. Não é possível com a instituição, com a força que tem a FUNEP, também está sendo usada, porque o jeito que está sendo colocado para aqueles alunos, eles querem ver toda uma comunidade, principalmente estudantil, contra um vereador que sempre lutou pela clareza, pela transparência, e eu estou na vida pública já há 16 anos, e nada disso vai barrar essa luta por um coletivo melhor. Meu muito obrigado, tá? E fique com Deus. Aí o Canal 23 volta oportunamente com vocês com mais temas de interesse da municipalidade. Canal 23, sua melhor imagem. Vou falar que você foi citado. Estamos de volta aqui no Telescópio. Tá certo aí, Jairo? Beleza, estamos de volta aqui no Telescópio para discutir esse tema, descancelamento dos contratos públicos da Prefeitura Municipal com a FUNEP, em parcerias de qualificação dos seus profissionais para trabalhar aqui em Penápolis. E estamos aqui com o Éder, eu já vou passar direto para o Éder, já que ele foi citado, né? O Éder está aqui presente, nós, como sempre, no Canal 23, nós temos o cuidado de ouvir as duas partes, né, doutor Edson? Sempre temos o cuidado de ouvir as duas partes. Eu vivo falando para o prefeito municipal, o João Luiz, que às vezes ele fica bravo comigo. Pô, Nazir, mas seus temas só ferra a prefeitura e tal. Não, mas eu sempre ouço a prefeitura. O Canal 23 é um canal democrático. É um canal que ouve todos os lados. Então eu procurei ouvir o Tiquinho, o Éder está aqui agora, e a partir de agora o microfone é dele. Ele pode tecer todas as suas considerações, Éder. As saudações já feitas, queridos telespectadores. Vamos iniciar, como diz o colega, vamos começar do começo, né? Em meados de 2009, iniciou-se um movimento dentro da educação municipal, estadual, de inclusão de alunos deficientes, com problemas. E nós, sabendo disso, corremos na frente da Fundação Educacional de Penápolis, com o corpo docente que tem, e conseguimos um curso de especialização que na época foi o único aprovado no estado de São Paulo, ao qual qualificava, a nível de pós-graduação, todos os profissionais a atuarem nessa área de especialização em deficiência auditiva, principalmente. E a Secretaria Municipal de Educação preocupada em qualificar os profissionais, além de ser uma exigência legal, também nenhuma outra entidade, como foi citado aí, que se beneficiou um ou outro, nenhuma outra tinha esse credenciamento. Então a FUNEP foi chamada a prestar serviço para a Secretaria de Educação Municipal. Esse instrumento assinado entre o Poder Público Municipal e a Fundação Educacional de Penápolis chamam de convênio, mas na realidade o que acontecia? A Prefeitura passava um montante de dinheiro, tipo assim, R$80 por aluno para a FUNEP, e a FUNEP devolvia imediatamente, aluno por aluno, esses R$80. Nunca ficou um centavo nos cofres da FUNEP de dinheiro nenhum do Poder Público Municipal e de nenhuma outra esfera. Nós sobrevivemos apenas em mensalidade. E com isso, nós fomos
ganhando nome mesmo no mercado. Hoje nós temos alunos de General Salgado, várias APAES da região frequentam a FUNEP, e isso foi ganhando força, esse curso foi refletindo, foi tendo uma visão interessante no meio acadêmico, né, a nível de pós-graduação. Que nós temos problemas com impostos de mais de 3 décadas, isso é público e notório, desde que nós assumimos, eu como presidente, o Dr. Edson como vice, a nossa briga é constante, buscando a municipalização, a federalização, a estadualização, parcelamentos, entrando com determinadas ações em defesa da fundação, enfim, fazendo o que a gente pode e o que não pode, expondo o nosso nome particular nessas lutas, para que a gente consiga sanar isso aí e passe de uma forma incólume e legal desses problemas. Então existe uma lei na Constituição que impede qualquer ato do poder público com qualquer instituição que não tenha CND. Baseado nisso, esse vereador aí entrou com uma denúncia frente ao poder público, ao Ministério Público, pedindo que fosse cancelado. E o promotor, depois de análise, nós levamos todos os documentos mostrando que não se retia nenhum centavo, todas as cópias, nos deu um trabalho danado, mas fizemos com o maior carinho, maior apreço, porque lá o meu trabalho não é remunerado, o Dr. Edson não é remunerado, ninguém, nós não ganhamos em dinheiro nada com isso. Até o promotor me questionou, o que o senhor ganha com isso? Estava na frente da FUNEP. Eu falei, o que o senhor ganha na frente da Casa Abrigo? Pelo ideal e só pelo ideal. Quando nós assumimos a FUNEP em maio de 2007, a nossa proposta era redemocratizar aquela instituição. Sabemos que nós não atingimos todas as metas traçadas, às vezes por incompetência, por impossibilidade nossa mesmo, de verba, de dinheiro, no aperto, né? Que o Dr. Edson lembra muito bem, nós assumimos dia 1º de maio de 2007, dia 10, o pessoal foi para cortar energia. Eu corri no Dr. Edson, prontamente ele me atendeu, nós descemos as instituições financeiras, levantamos esse dinheiro e fomos lá e pagamos. E aí começou essa recuperação. Uma luta insana. Entramos com ações contra as instituições financeiras, pagamos a última prestação agora em janeiro de 2012, ao qual eu era avalista pessoalmente, eu e o Dr. Edson, nosso nome estava envolvido. Mas para quê? Para dar esse fôlego, e graças a Deus hoje todos os salários estão em dia, todos os fornecedores recebem em dia, a metade do 13º é paga religiosamente no mês do aniversário de cada funcionário. Temos problemas com os impostos? Temos, mas a gente está buscando a filantropia, a qual a FUNEP já tinha e perdeu, ou por negligência, ou por desleixo, não sei, não dá para saber porque eu não vivi a época, não dá para falar por que aconteceu essa perda da filantropia. Nós estamos buscando, nós estamos tentando entrar com uma liminar para que a gente consiga essa liminar, volte a CND e a gente volte a ter todos os benefícios que o governo estadual e federal oferece para uma escola particular. Enfim, a questão de ser trampolim político, não ser, eu não gostaria de entrar no mérito da questão porque eu vou me nivelar muito por baixo e eu não gostaria, porque o nosso ideal ali é para a educação, que é um objetivo tão nobre que eu não gostaria de entrar nesse mérito. Eu acho que eu me dou o direito de não falar sobre isso, porque se isso passa pela cabeça de determinadas pessoas, essas pessoas precisam de tratamento psicológico. Ou ir lá e frequentar a fundação, ver como é o nosso trabalho, ver o que está acontecendo. Nós não temos caixa preta, nós temos lá o conselho diretor, temos lá toda uma assembleia de pessoas idôneas, temos lá o conselho fiscal. Depois de tudo isso, nós prestamos conta ao nosso curador, que é o promotor público. Então, eu não temos caixa 2, não temos, simplesmente as nossas contas estão abertas a toda a população. A FUNEP não é minha. Ela foi criada... E acrescenta que o curador é um promotor público. É o promotor público, exatamente. E a FUNEP não é minha. Ela foi criada no governo do Dr. Edson. Eu me sinto, eu só falei para ele, e falo todas as vezes que eu encontro, muito honrado de tê-lo como vice-presidente, o prefeito que fez a lei que criou a FUNEP. Entendeu? Então, eu não sei por que esse embate.
Agora, nós sabemos, por exemplo, a Santa Casa recebeu verba pública por muitos anos, sendo que devia imposto e nunca ninguém falou nada. Por quê? A educação é pior que a saúde? Eu penso que a educação é tão importante, ou mais que a saúde, porque você, com um povo educado, você previne problemas de saúde. Então, você trabalhando a educação, incentivando, a primeira coisa que eu fiz quando eu fui na Câmara Municipal, eu fui lá pedir ajuda, logo que nós assumimos. O Ivan Samarco era o presidente da Câmara, eu sentei, com a maior humildade possível, falei, eu estou aqui pedindo ajuda, pedindo força, porque a FUNEP não é minha, não é do Dr. Edson, é do povo penapolense, é da sociedade penapolense. Acabou aquele negócio que ninguém pode entrar, não, a FUNEP é nossa. Então nós precisamos ir lá, somar, ir lá, falar que você está fazendo, não, nós temos que ir lá trabalhar, produzir, entendeu? Molhar a camisa. Eu desafio alguém que tenha coragem de ir lá e assinar uma carta de fiança para que na época de dificuldade o professor pudesse receber o seu salário de dezembro, que nós já tivemos um ano em 2009, que metade da folha não tinha de onde tirar. Eu e o Dr. Edson descemos numa instituição financeira, assinamos o aval, coletamos dinheiro, paga. Fizemos um documento aprovado pelo Conselho Diretor, pelo Conselho Fiscal, contrato de mútuo, pagamos. Terminou outro dia esse financiamento. Ninguém sabe disso. Nunca foi a público isso, eu não preciso falar isso. Mas já que tocou no assunto, eu vou falar. Dívidas astronômicas que tínhamos com instituições financeiras, nós entramos com a ação, fomos até Brasília, na central do Banco do Brasil, negociamos, fomos no Ministério da Educação, Ministério da Previdência Social tentar parcelamento. Enfim, é uma luta insana. É uma luta insana. Eu confesso, Nazi, Dr. Edson, Marcos, que eu estou cansado já desse assunto, desse convênio. Por quê? Nós não recebíamos um tostão. A ação que teve segunda-feira na Câmara, eu estava em São Paulo, brigando pela FUNEP, no SEMESP, que é o Sindicato das Escolas, tentando verificar se determinadas ações nossas, com o apoio dos advogados que nós temos lá, no sindicato, estavam dentro da lei, se a gente o que estava fazendo, a municipalização podia ser feita, se determinadas parcerias que estávamos assediando era legal ou não era legal, buscando subsídio. E aconteceu espontaneamente. Tanto é que hoje eu dei entrevista nos jornais, fiz questão, fui no programa do Célio de Oliveira, estou aqui e fui classe por classe. Eu deixei o meu trabalho em Birigui e vim aqui classe por classe, porque o pessoal estava pronto para voltar na segunda-feira, fazer passeata, e enfim, eu fui pedir para o pessoal, sexta-feira, amanhã, nós vamos receber o prefeito aqui, que se comprometeu numa reunião, logo após a reunião da Câmara, no dia seguinte, que eu também não estava aí na sexta-feira, para falar sobre a municipalização, inclusive estipulando o prazo para que isso aconteça. Falei, então vamos aguardar essa posição, baseado nesse prazo. Se as coisas não acontecerem, nós vamos retomar o movimento. Aí sim eu vou retomar esse movimento. Aí sim a população vai sentir o peso, o que representa a FUNEP. Porque até então, isso aconteceu de uma forma espontânea. Ninguém foi lá pedir para ninguém fazer. Se um determinado rapaz subiu na tribuna, ele foi como um cidadão penapolense, como um advogado formado, que eu conheço, de boa índole, que defendeu uma instituição de Penápolis, que ele é nascido aqui. Então, é essa minha revolta, porque foi questionado por que não fez com determinadas instituições e fez com a FUNEP. Porque nós éramos credenciados, realmente o nosso curso é presencial, os outros cursos eram à distância. Como que eu vou formar um professor à distância, gente? No curso IAD? Me diga. Não é que eu sou conservador, tradicional, que eu sei que a internet, o advento da internet hoje é muito importante. Já fiz até um mestrado à distância, meu segundo mestrado foi à distância. Meu primeiro foi presencial. Meu segundo mestrado e minha quarta pós-graduação foi à distância. Mas, porque eu já tinha o presencial legalizado, que eu fiz na Unesp, e outras tantas pós-graduações que eu tinha feito presencial. Então, eu me dei ao luxo de fazer uma distância para me suprir determinadas anseios de curiosidade, de conhecimento. Agora, formar um professor à distância, como que eu faço isso? Eu não sei. Eu dou aula desde 1989. Aulas de graduação, pós-graduação, passo pela minha mão entre Birigui, Lins, Araçatuba e nas pós-graduações de Goiânia, mais de 600 alunos por semestre.
E na minha concepção de vida, não tem como um professor ser professor com um curso à distância. Como que eu vou fazer isso? Então a FUNEP não tem isso. Todos os nossos projetos são aprovados pelo Conselho Estadual de Educação. Entendeu? Então o que eu fiz hoje? Eu só defendi a FUNEP. Essa conversa que a FUNEP vai fechar, vai falir, vai quebrar, isso sim é uma propaganda política partidária enganosa. A FUNEP não vai quebrar, a FUNEP não vai falir. Nós estamos lutando muito, nós fazemos com a mão e comemos com a boca. As dificuldades são grandes. Só que não existe esse negócio. As dívidas de impostos são dívidas de 30 anos, que sempre existiram. Então a gente está tentando sanar de uma forma mais racional possível. Agora ficar divulgando como houve essa divulgação, que revoltou mais os alunos ainda. Então deu o que fazer. Hoje eu fui cá, classe por classe, conversando. Pessoal, calma, vamos tentar resolver com o prefeito o problema da municipalização. Se ele retoma a lei de repasse, se municipalizando, eu sei que existe uma lei que propicia pagar, se eu não me engano, são 20 ou 30 anos essa dívida, que fica uma prestação irrisória para o município. Entendeu? Se for o caso, nós nos reunimos, mexemos no estatuto, fazemos alguma coisa para que a gente obtenha essa CND. Porque aí nós vamos ter ProUni, FIES nós já temos para algum curso, nós vamos ter ProUni, Escola da Família e outros projetos mais, por exemplo, com a Maria Cecília Souto Vidigal. Nós fomos um polo de multiplicação, mas nós não pudemos receber nenhuma verba em função disso. A nossa clínica de psicologia. Nós temos uma clínica lá super bem equipada, um curso de psicologia dos melhores do estado de São Paulo, e não podemos prestar serviço para a população cobrando via SUS, como faz o MAPAI, porque nós não temos a CND para fazer esse convênio. Então são vários entraves. Agora o que eu peço para os vereadores? Que todos nos apoiem, não só os vereadores, a população, principalmente eles que são eleitos pelo povo de Penápolis, que nos apoiem. Entendeu? Se existe alguma rixa, se ele quer brigar com o poder público municipal, ele ou outro, não use a FUNEP, por favor. Use outras formas. Eu estou de passagem ali. Agora, em janeiro de 2013, nós vamos, se Deus quiser, ter a sequência da presidência. O outro que virá, com certeza, avançará mais. O que nós não conseguimos fazer nessa gestão, o outro vai fazer. Que eu disse, ou por incompetência nossa, ou por impossibilidades financeiras, físicas, nós não atingimos todos os objetivos. Eu reconheço as nossas limitações em todos os aspectos. Eu tenho a humildade de reconhecer. Agora, aquilo lá não pode ficar à mercê de determinados caprichos. Entendeu? Pois não, doutor Edson. Posso entrar um pouquinho? Eu acho que ali, eu conheço o Tiquinho, é batalhador, é daqueles que fazem aquela campanha para ter voto mesmo, é populista, é tudo isso. Tem mágoa do João, só pode ter. Ele não fez isso para afetar a fundação, fez isso para o João ser condenado. Mas ele não lia as leis, ele não conhece as leis de Penápolis, porque o João já podia estar cassado. O João tem uma lei que ele não cumpre, que é a evasão de receita. Tem um artigo da lei de publicidade que diz que toda publicidade feita em muro, painéis, isso, aquilo que tenha visibilidade para o público, está sujeita a uma taxa municipal. Essa taxa não é cobrada há mais de 8 anos. Isso é evasão de receita, isso é peculato, isso é crime, dá perda de mandato. Se o Chiquinho quisesse fazer alguma coisa para espizinhar o João, para cutucar o João, ele pegasse, lesse a lei e mandasse para o promotor, por que dizer, porque eu fiz uma petição para a Câmara Municipal, para o senhor prefeito, para a seção de finanças, sabendo quanto tinha sido arrecadar aquele item tal, subitem tal, do artigo tal, da lei tal, quer dizer que é a taxa de qualquer propaganda que tenha visibilidade pública, pintura em muro, placa virando para a estrada municipal, qualquer coisa tem que pagar imposto, e aqui não se cobra, pagar taxa de propaganda, faz 8 anos, e não se cobrar isso é evasão de receita. Evasão de receita é crime, é peculato.
Porque se você não cobra uma taxa, você está dando alguma coisa para alguém. Ou pode estar recebendo alguma coisa de alguém. Então é um crime muito grave. E o Chiquinho não lê lei. Nenhum vereador lê lei. É o que eu digo. As leis são feitas, são inócuas em Penápolis. O prefeito não lê, o secretário de obras não lê, nenhum lê. Um outro secretário. Eu acho que o único que funciona aqui é a educação. Porque não lê lei. Se lê sem lei, tinha que fazer Penápolis seria melhor um pouco. E então o Chiquinho não teria que investir contra a fundação para prejudicar o prefeito. Eu não acredito que o Chiquinho quis prejudicar a fundação. Honestamente. Ele quis prejudicar o João. Eu também não acredito nisso, doutor Écio. Ele quis prejudicar o João. Mas prejudicou o João, é uma micharia. Não trouxe que o João nem vai ser condenado, vai apelar, acabou. Mas evasão de receita, quer dizer, não lê. Se ele lesse, eu não quero, a FUNEP não estaria envolvida nesse problema. Eu não quero acreditar que ele tenha investido contra a FUNEP. Sinceramente, eu não quero acreditar nisso. Porque seria uma imbecilidade da parte dele fazer isso contra uma instituição desse porte de 50 anos de vida. Eu não quero acreditar nisso. Que um legislador municipal eleito pelo povo, eu não quero realmente. Por isso que eu fui hoje, classe por classe, conversando com os alunos, saí de Birigui mais cedo e fui conversando com todos. Pessoal, qual que é o nosso grande objetivo? É buscar a municipalização, é retomar aquela lei de repasse, vamos trabalhar nisso. Não vamos nos nivelar com determinadas pessoas que às vezes não sabe, não desprezando, às vezes a pessoa não sabe o valor de uma formação de nível superior, não tem essa noção. Então nós temos que ter essa tolerância, vamos trabalhar no nosso foco, não vamos desfocar. Então tudo bem, pessoal, tudo bem. Então vamos aguardar sexta-feira, amanhã, está marcado para as 9 horas, nós vamos reunir lá no ginásio da FUNEP, no ginásio de esportes. O prefeito vai traçar um plano para esse repasse voltar, para ver como é que, na forma da lei, isso pode ser feito. E os alunos vão aguardar esse prazo. A que hora vai ser? Às 9, doutor Écio. Às 9 da manhã. Às 9 da noite. Da noite. Da noite. Os alunos estavam presentes. Eu queria passar para o Marcos agora, Marcos, você tecer sua observação, né? O Marcos, membro da Ágora, né, Marcos? Eu tenho um outro olhar um pouco diferente. O primeiro é que quando o doutor Edson fundou a Fundação Educacional, ele fez um projeto de lei que foi aprovado, que a prefeitura ia destinar um montante 1,5% das receitas. Então, 1,5% das receitas municipais não as verbas que recebia do Estado. Exatamente. Aí daí um tempo, um outro prefeito entrou, mudou isso. Então eu vejo que isso também não mudou. Não mudou. Parou de pagar. A lei ainda existe e não cumpre. A lei foi atualizada, mas não se cumpre. Tá. Então eu penso que aí já é uma grande dificuldade, né? Então eu acho que os vereadores poderiam começar fazendo esse trabalho para que essa lei ela fosse cumprida de fato, né? Primeira coisa que eu penso. Segunda coisa é que o vereador ele cumpre o papel dele, né? Se você olhar por um lado bem restrito a função, o vereador cumpriu o papel dele e cumpriu o papel muito bem, porque a função dele é essa mesmo. Muito embora a grande prejudicada foi a fundação, mas se você analisar se essa é a proposta do vereador, e ele tem que denunciar sim, né? Marcos, esse convênio irregular. Então, na fundação também não foi o mais prejudicado, foi nos alunos que recebiam. Ele tinha que assim denunciar. Então eu vejo assim, ele cumpriu o papel, admiro o Tiquinho. Por outro lado também, você tem no município uma série de outros problemas tão maiores quanto esse, que os próprios vereadores não olham e fazem pouco caso. Talvez porque não vá atingir diretamente o prefeito. Por outro lado também, eu vejo aqui no EFD, e falo isso com muita tranquilidade, numa situação que você precisa cuidar da fundação como um todo, são tantos os problemas que o Éder enfrentou, e nós participamos de muitas dessas reuniões, que escapa mesmo. Você tem que priorizar. Você quer olhar a fundação a longo prazo, mas você não tem dinheiro para pagar energia amanhã,
Você quer olhar a longo prazo, mas os professores estavam sem receber, o fundo de garantia não estava sendo depositado, tinha várias improbidades que estavam acontecendo na FUNEP durante tantos anos, e a FUNEP convocou uma auditoria que fez o levantamento de tudo que aconteceu, e qualquer um que quiser saber vai lá e lê, tudo está lá escrito. Então escapa mesmo quando você tem muitos problemas. Mas eu penso que agora também a municipalização, eu também não vejo esse caminho. Eu tenho muita preocupação quando numa situação dessa pensa em municipalização sem o poder público municipal cumprir o papel dele mais importante, que é cumprir uma lei que já está lá. Porque eu também tenho medo de uma municipalização, porque o que acontece? Você vai municipalizar, vai ser um cabide de emprego para o município, né? Quer queira ou não, isso vai acontecer. Né? A municipalização não adianta pensar, mas o prefeito aí é honesto, mas e o próximo? E o próximo? Exatamente. E o próximo? A única vantagem que eu vejo é que existe essa possibilidade de se parcelar essa dívida em mais anos. Ao passo também que se esse repasse for feito como o doutor falou, disse, dá para se parcelar em menos tempo e pagar. Perfeito, olha, se você tem a garantia que o município vai passar 1,5 do montante, a própria fundação pode ir lá e assumir isso daí, claro. Fazer isso amarrado. Ela amarra a segunda. E de que forma que nós vamos retribuir isso para o poder público? A própria Secretaria Municipal de Assistência Social pode fazer uma triagem dos grandes, melhores alunos da rede pública, com problemas socioeconômicos, e dar uma porcentagem de bolsa para essa população. Eu vi uma teoria de que a municipalização faria com que a FUNEP ficasse para trazer novos cursos, dependendo da aprovação do Conselho Estadual. Deixa eu te explicar, Nazir. É isso. Nós estamos na iminência de migrar do Conselho Estadual para o Federal. Isso existem vantagens e desvantagens. Vantagens. O Conselho Federal, que é o MEC, que a gente fala, não exige tanta burocracia. Não é tão exigente. Não é tão exigente quanto o Conselho Estadual, por exemplo. Você pode lançar todas as pós-graduações, independente de qualquer fiscalização, você pode, entendeu? Por outro lado, nós estamos há 46 anos no Conselho Estadual de Educação, nós temos toda uma história ali dentro, todo um trâmite ali dentro, e se a gente for para o Conselho Federal, o nosso processo do curso de Direito e outros que estão ali, nós perdemos. Então, grandes sonhos, que por exemplo, é um grande sonho desde quando eu assumi, conversei com o vereador Zeca Monteiro, falei, vamos pegar os moldes de Marília, que tem uma fundação, vamos montar um curso de medicina e montar um hospital-escola aqui na Santa Casa. Entendeu? Vamos fazer, só que falta força de trabalho. Eu não dou, como o Marco disse, nós não temos tempo. Ele tem o trabalho dele, o doutor Edson tem as obrigações dele, e não tem o dinheiro para pagar um profissional para fazer isso. Então, os sonhos existem, as possibilidades existem, a gente precisa de gente que execute. Né? Já pensou qual o boom que seria? Nós resolveríamos o problema da saúde e da FUNEP. Né? É um sonho. Por Agora, isso que eu penso que sabe, que assim... Deixa eu só completar, Marcos. Se a gente ficar no Conselho Estadual, todos esses sonhos podem ser mantidos. Se a gente migrar para o Federal, você esquece direito, esquece grandes cursos. É difícil você conseguir abertura. E todas as diligências que vêm lá para cá são caríssimas. E a parte financeira também pior. Entendeu? Então, por isso que a gente tem que provar que nós estamos recebendo um subsídio da Prefeitura para ser uma fundação com caráter público, de caráter público-privado, para poder continuar no Conselho Estadual de Educação. E essa é a nossa luta. Então, a última reunião do ano de 2011 foi sobre isso no Conselho Estadual de Educação. E exatamente, metade dos conselheiros foram a favor da gente ficar e metade contra. E ficou para se resolver. Porque é a única fundação tipo no estado de São pelo Paulo. município que faz parte do Conselho Estadual de Educação. As outras já se foram todas. Na última reunião que eu fui lá, antes dessa decisão, 5 fundações migraram na minha frente, assim, na sala. Vocês vão para o Conselho Federal. E nós ficamos. Então, são lutas assim que às vezes a população desconhece, a gente não tem essa oportunidade brilhante aqui de colocar. Né? E como o Marco foi brilhante na colocação, o dia a dia nosso, o doutor Edson está lá todo dia praticamente, acompanhando, né? É muito intenso, é muito intenso. Então,
Não é fácil, entendeu? Não é fácil, você tem que ter uma estrutura, você tem que... Então, e você tem que pensar, agora nós lançamos um curso de auxiliar de enfermagem do trabalho, estamos com mais de 40 alunos, porque havia uma demanda nas usinas da região muito grande. Então foi um sucesso, lançamos agora esse mês, foi excelente, né? O curso de educação física, o presidente do CAP me procurou, ele quer montar uma academia a céu aberto dentro da fundação, para ser o nosso parceiro nesse curso de educação física, entendeu? Então existem propostas, existem sonhos, existem vontades, então a gente está aberto, só que a gente precisa realmente de pessoas que, além de sonhar, que executem, né? E trabalhem em prol da fundação, da FUNEP. Mas eu acho, sabe, Éder, também, essa crítica do Tiquinho, ela foi pertinente, porque ela também traz isso. Não tem dúvida, é a história do tubarão, né, Marcos? Isso é importante, isso. Ele quem é falou, hoje me ligaram do SBT e do... É muito importante isso. Querendo fazer uma entrevista. Eu falei, não, a fundação só ganhou com isso. Ganhou, claro. Nós ficamos fortalecidos, eu falei para os meus alunos lá, falei, olha pessoal... Porque ela tem idoneidade. Se ele faz esse trabalho... Se a gente tem medo, se a gente está poupando, está fazendo alguma coisa errada, com que eu ia estar aqui? Na reunião que teve com o prefeito ontem, então havia algumas preocupações sobre os cursos. Então foi dito, porque os cursos são todos legalizados. Todos aprovados. Não tem nada, galera. Não tem nada contra curso, problema nenhum educacional na faculdade de filosofia, na Fundação Educacional. Só temos essa dívida no patronal do INSS. Talvez esse é o momento de começar a discutir isso. Vamos falar alguma coisa, agora dá mais um toquezinho. O PT é do INSS, tem INSS na mão. O INSS podia fazer, providenciar um empréstimo para 30, 40 anos e desse o patrimônio da fundação em garantia. Toretti, não estou defendendo não. Mas o PT querer fazer e fazer. Mas não vão querer que o Estado faça. Ô Marcos, eu queria levantar uma questão para você analisar como membro da Ágora. O Éder tocou num assunto que eu achei assim interessante. Como que deve ser a posição de um vereador perante a legalidade e a legitimidade? Porque o que eu quero dizer com isso? Porque o Éder citou sobre a Santa Casa, que há muitos anos recebia verba, mas não poderia receber porque também não tinha CND. Só que essa verba não era legal, mas era legítima. Agora eu estou usando um termo jurídico, também tem essa formação. Essa verba não era legal, mas era legítima. Nesse caso que o Éder puxou na conversa, ele trata também a FUNEP como uma coisa legítima, mesmo que não esteja legal, porque trata-se de educação. Como que você vê isso? Você acha que isso está correto, que as coisas têm que ser vistas dessa maneira? Porque isso às vezes pode nos fazer mudar de ideia às vezes, porque, poxa, não é legal tal, mas e a legitimidade? Então vamos deixar quieto aquilo ali ou não? Não, eu não penso assim. Eu penso que toda vez que uma crítica acontece, e a crítica do vereador ela foi pertinente, que provocou? Provocou um efeito muito mais positivo do que negativo. Ele é negativo quando a entidade não cumpre o papel, mas é positivo quando ela pode mostrar. Por outro lado também, eu chamo a atenção do vereador, que tem demais coisas acontecendo, que talvez são mais assim urgentes do que talvez esse tipo de trabalho que ele fez. Mas eu penso que ele fez e fez bem, e penso que tem que agir desse jeito mesmo. Por outro lado, você quer ver uma coisa simples? Já vou dar dica para esse vereador. Então eu espero dele que ele vá atrás disso aí e resolva. No parque aquático de manhã, você tem as crianças que vão lá nadar, a parte esportiva. O parque aquático tem 2 professoras, tem uma que está afastada, e agora só tem uma. E essa uma não está dando conta. E os alunos estão vindo e estão voltando para casa. Meninada que devia estar fazendo esporte, está voltando para casa. Pô, peraí. Isso é uma coisa seríssima também que está acontecendo. Isso é um desrespeito. E você vai lá perguntar o que está acontecendo, ela está afastada. Vai, mas não tem outra? Não, não tem. Então, por exemplo, isso é sério também?
tão sério quanto um convênio irregular. Não, espera um Mas pouco. ele tem que ir lá também. Marcos, dá licença. Faz uma denúncia dessa para o promotor. O promotor manda Isso. saber da prefeitura. A Isso. prefeitura fala que não, está tudo em ordem. O prefeitor fala, responde para você, está tudo em ordem. Você sabe disso? Sei. Você tem o ofício do promotor dizendo que está tudo em ordem e estava tudo em desordem. Pois é. Porque a prefeitura informou que estava em ordem. E o promotor não foi procurar nada. Porque o promotor não mora em Penápolis. Perfeito. Quando a Ágora cobrou da promotoria pública, cobrando o prefeito, no sentido de ele oficializar os bolsões para a coleta de lixo que estavam fechados, lembra aqueles bolsões? A Ágora interpelou a promotoria cobrou o prefeito respondeu que estava tudo feito, né? Que ele estava cumprindo. Aí a Ágora foi lá e cobrou da promotoria, escuta, mas não está, as coisas estão fechadas, isso não pode acontecer. Ele falou, tá, mas o que está acontecendo? A cidade está sendo emporcalhada. Mas quem que pega esse lixo e joga em lugares errados? Ainda falei para ele, olha, nós temos os carroceiros que precisam ser feito um trabalho. Aí o promotor falou para mim, então nós vamos prender os carroceiros. Eu falei, bacana, nós não vamos em cima do prefeito, que tem nível superior, vamos em cima de um carroceiro que está cumprindo o papel dele. Mas o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que nós vamos prender os carroceiros, que nós precisamos ter um culpado. Aí ele chamou o vereador e falou, manda esse rapaz ficar quieto, senão eu vou prender ele, por desacato de autoridade. Aí, com toda a educação, respondi para ele o seguinte, que se isso fosse gerar um fato, então que pudesse ser gerado naquele momento, que eu estava preparado para qualquer coisa que pudesse acontecer. E não virou nada. Então, por exemplo, veja bem, né? Por que a promotoria acata algumas coisas nesse sentido e tem outras que são muito mais sérias e ela não acata? Qual que é o interesse dela também? Por que ela não participa mais da comunidade, dos interesses da comunidade? Por exemplo, você sai da Caixa Econômica Federal e você vai até a esquina do sindicato. Todas as lojas fizeram rampa utilizando a calçada, em cima de uma pedrinha portuguesa, lombada de cimento. Pô, tá tudo errado isso daí. Cadê o vereador indo lá nas lojas também, cobrar das lojas? Isso aqui está errado, quero cobrar da prefeitura, que vem o fiscal, essas irregularidades. A própria prefeitura, quando fez as rampas, ela fez rampa de cimento em cima de uma pedrinha portuguesa. É uma vergonha, é uma lambança, é um negócio mal feito. Então, vamos olhar Penápolis na sua totalidade? Precisamos olhar. Mas numa situação dessa também, nós não podemos crucificar o vereador, porque ele está cumprindo o papel. Mas eu vou cobrar ele desses outros papéis que ele tem que cumprir, e não cumpre também. Não só ele, a maioria do que está lá. As duas agências do Banco do Brasil em Penápolis têm escadas, não tem acesso a deficiente. Perfeito. Quer dizer, se o promotor vivesse em Penápolis, ele ia subir uma escada e ia notar que o Banco do Brasil em Penápolis... Você vai no Banco do Brasil, você tem que subir aquela escada até hoje. Escuta, peraí, tem coisa errada. Só que eu gostaria que a população fosse na Câmara Municipal... Como os alunos fizeram. Como os alunos fizeram. Que ela fosse lá, reivindicar, cobrar. É isso que nós estamos precisando em Penápolis. Agora, fala-se hoje em candidato. Eu nunca vi ninguém discutindo um plano de trabalho. Eu nunca vi nenhum partido falando, não, o nosso compromisso, o nosso plano de trabalho é melhor do que o outro grupo, ou do que o outro grupo. Você só vê pessoas se lançando a pré-candidato, dizendo que tem voto, para amanhã falar, eu sou vice, mas eu quero da EP. Eu sou vice, mas eu quero tal coisa. Escuta, peraí. Nós precisamos rever também essas políticas que estão sendo feitas aqui na nossa cidade. Então, quando um vereador faz uma denúncia dessa, a Ágora vai a favor do vereador. Ele está cumprindo o papel, está doendo na nossa carne. Tenho certeza que nós participamos das reuniões da UFUNEP, sentimos todas essas dores, isso está doendo em nós. Mas nós admitimos, ele está certo, ele está cumprindo o papel dele. E é assim que tem que ser feito, porque isso provoca resposta, provoca a comunidade, provoca agora que nós olhemos e façamos o seguinte, vamos ter que cuidar disso agora. Agora nós vamos ter que cuidar. Agora o poder público já está sensibilizado e sabe que nós precisamos dar uma resposta para a população. Então vamos fazer. No próximo programa que tiver, eu vou elencar, tá bonito, tá vendo? Todas as leis
que devem ser executadas, devem ser executadas. Porque tem lei inócua, tem lei que não adianta nada. Eu vou elencar todas elas e vou querer que os vereadores digam se eles conhecem os código de postura, o código de obra, o código de propaganda, que você conhece alguma coisa. Não conhece nada, eu vou elencar tudo que é crime. Eu quero só dizer que realmente ninguém está questionando a legalidade do ato. Ninguém, nunca, jamais, eu falei, olha, o fulano, ciclano, não deve. Não. A gente só quer ajuda. É isso. Você entendeu? E o efeito, se teve, que eu não acredito, uma intenção de denegrir, só fortaleceu a fundação, fortaleceu os alunos, que eu falei para eles hoje. Ninguém está pedindo, porque o universitário, além de sentar aqui, estudar, pesquisar, desenvolver novas metodologias, vocês têm que participar ativamente da política, do contexto que vocês... Não é essa politicagem idiota, da política, que desde a época bíblica, né, antes de Cristo, a política era feita de uma forma brilhante. Agora, nós temos que ter essa mentalidade, e a FUNEP passou por um momento, em função da própria ditadura e reflexos posteriores, de gestões anteriores, por momentos de encalacrado. E a gente está abrindo. E, às vezes, a gente até assusta com as reações, porque eu, por exemplo, a minha juventude eu passei na ditadura, né? Então ainda a gente assusta com as reações da juventude. O pessoal está pensando, está raciocinando, está entendendo, está reagindo, né? É que o Marcos foi muito brilhante. Ele falou, olha, se a gente devesse, o que aconteceria? Nós não iríamos lá na Câmara, o pessoal não iria lá. Ó, né? Nós queremos isso, né? Eu não iria hoje, sala por sala, conversar com todos, salas de 80 alunos, eu tive que ir lá conversar, pedir, falar, olha gente, vamos aguardar. Agora, por outro lado, quer uma ação sem politicagem? É o prefeito amanhã falando, ó, eu vou cumprir essa lei, eu vou repassar a partir do dia 10 de abril, eu vou começar a repassar o que está por lei, de 1,5%. Acabou o problema, o FUNEP vai lá, resolve, está tudo certo. Agora, fora disso, fora disso é demagogia. Hoje não pode mais por causa da falta da CND, é uma lei que é inconstitucional, porque não pode ir contra a Constituição. Por isso que eu estou pensando na municipalização, mas isso tem que ser muito bem pensado, articulado, para não virar cabide de emprego para os futuros governantes, para não virar uma massa de manobra realmente. Infelizmente, eu sou obrigado a concordar com o Dr. Edson, com você nesse sentido, com o Marcos. Há grande possibilidade de se municipalizado, não por essa gestão, que de repente é idônea, e não discuto isso, mas há uma grande possibilidade de virar cabide de emprego para o futuro. Municipalização, honestamente, não é caminho. Agora, não sei como resolver. Sinceramente, eu fiquei mais perdido que cego em tiroteio, como diz a... Bom, doutor, infelizmente nós vamos ter que terminar o programa de hoje. Queria agradecer a todos vocês. Eu queria já as considerações finais do Éder. Obrigado por ter vindo. Foi uma riqueza para a gente ter você explicando aqui. Obrigado. Não, eu que agradeço a oportunidade. Só me desculpe o cansaço em função da vida ativa. Amanhã, 5 horas, eu estou saindo para Botucatu, eu faço meu doutorado lá em Botucatu e volto, não sei exatamente a hora, mas à noite eu estou aqui para participar da reunião, que eu dou aula na FUNEP amanhã à noite. E eu que agradeço, né? E dizer que a gente está aberto, esse vereador é bem-vindo lá na FUNEP, nós não temos nada contra ele, muito pelo contrário, a gente precisa dessa garra dele do nosso lado, lutando pela gente, né? Então, e o Dr. Edson, o nosso vice-presidente, atua diretamente, o Marcos, que participou de todo um processo de transformação inicial ali, agora está junto conosco no conselho, a você, Nazi, que sempre nos deu espaço aqui, claro. E estou à disposição, né? Nosso mandato termina esse ano, vamos tentar, né, para que o próximo mantenha uma linha até mais arrojada, mais forte, né, mais atuante e assim por diante, tá? Obrigado, Éder. Marcos, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço pelo convite mais uma vez, e é sempre bom estar aqui falando de uma entidade idônea, num lugar idôneo, apartidário, onde todas as partes aqui se expressam. Nós somos amigos, divergimos em algumas coisas, né, concordamos em outras, mas isso que é a essência do ser humano. Eu penso que o grande ponto alto deste programa que todos nós ajudamos a compor hoje foi esse, que cada um pensa de forma diferente,
não é por isso que a gente não se gosta, De nós maneira não somos alguma, muito pelo amigos, contrário. e cada um faz dentro daquilo que entende. Agora, vamos fazer um mutirão de toda a sociedade, Ótimo. porque a FUNEP está aí para E é transformar nossa. o nosso município. Tá aí. E ela é nossa. Opa! Doutor Edson, boa noite e obrigado novamente. Obrigado. Antes de dizer boa noite, eu vou soltar mais um. Pois não, doutor. Eu gostaria que o presidente do DAEP me informasse por que ele gastou R$81 mil fazendo um plano de drenagem de estradas urbanas. O que o DAEP tem com drenagem de estradas urbanas? Se ele me explicar e como foi feito esses 81 mil, inócuo. Se ele não tem gente para fazer o que o engenheiro mandou fazer, que eu já fazia há 30 anos atrás, 40 anos. Agora eu te faço aquela E pergunta que agradeço você a me atenção fez. de todos. Isso é legal que o DAEP fez, mas não é moral. É ético? O que você faria numa situação dessa? Quem paga? A prefeitura? O que você faria numa situação eu dessa? aqui só sou mediador, não tenho opiniões. Tá certo? Opiniões ficam com É legal, mas é ético? Plano de drenagem de estrada, o DAEP pagar? Vamos levar isso para ele, vamos trazer ele aqui para discutir Eu isso. só quero que ele me diga por quê. Gente, obrigado muito por vocês. Eu agradeço a atenção. Boa noite a todos. Perdão, obrigado por vocês terem acompanhado nós até essa hora. Obrigado por participar aqui. Vocês podem, durante a semana, esse programa vai ser reprisado durante todos os dias, até a próxima quinta-feira, em que o Dr. João Delia volta a dirigir esse programa, que na realidade é dele do Dr. Edson. Eu estou aqui só passando de passagem, né? Vocês podem participar mandando perguntas durante a semana, contato@canal23.com.br, perguntas, considerações, mandando sugestões de pauta aqui para o Telescópio, tá certo? Um grande abraço para vocês e até semana que vem. Star News Canal 23, a sua melhor imagem.